Olá, esse é o podcast 8pi. Eu sou o professor Bruno e estou aqui com os meus amigos Guilherme e Magno para falar sobre os números irracionais. Olá, como vocês estão? Eu sou o professor Guilherme, estou aqui com esses dois para falar daqueles números que muita gente não aceita que são números. Olá, eu sou o professor Magno e hoje nós vamos finalmente entender o que é esse número chamado de pi. Galera, tem muita coisa para falar sobre esses números irracionais e sua identidade no conjunto dos números reais. Por isso, compartilhe esse episódio, entre em contato pelo e-mail 8picast@gmail.com, tudo junto por extenso. Não fique com suas dúvidas, pergunte, dê sua opinião e complete nosso episódio com suas ideias. E bora pro cast! Muitas pessoas ainda acham que o número π é 3,14. Outras dizem que é o número 3,1415. É correto dizer isso? Na verdade não, Bruno. O número π é o número π. E a gente escreve ele assim mesmo, com a letra grega π minúsculo. Pois é, os números irracionais, muitas vezes eles sofrem esses atentados ao seu valor, com muitas aproximações a outros números, pertencentes a outros conjuntos numéricos. E a verdade é que não é só um conjunto que existe, um conjunto numérico, existem vários, e cada um com suas características. E o conjunto dos números racionais tem características de o quê? Não serem racionais. Mas calma aí, para entender os números irracionais, a gente precisa entender sobre outros conjuntos que compõem os números reais. Então bora falar sobre esses conjuntos, ué. Então, quando a gente fala de conjuntos numéricos, nós pensamos o quê? Em um grupo de números que satisfazem uma certa propriedade, né? Pois é, Magno, mas no conjunto dos números reais, a gente sabe que ele é formado pela união de vários conjuntos, como se estivéssemos juntando todos os números que a gente usa e colocando eles em uma ordem que a gente chama de subconjuntos. Tipo isso. No caso dos números reais, eles estão num conjunto que agrupa um monte de números de tipos diferentes. Nesse caso, além dos irracionais, nós temos os racionais. Dentro dos racionais estão outros conjuntos, sendo que esse conjunto engloba o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais. Mas os irracionais não englobam os outros e é englobado pelos reais. Vocês estão vendo tanto que os racionais eles são estranhos, como se eles não fizessem parte de nenhum tipo de família de números, né? Os diferentões. Para ter uma ideia, né? Os racionais, eles são os números que podem ser escritos na forma de uma fração, do tipo A sobre B. Só que lembrando, pessoal, nós não podemos ter esse B igual a zero, não existe divisão por zero. E os racionais, eles são meio estranhos. Dentro dos racionais estão os números inteiros, positivos, negativos e o zero. Isso acontece porque podemos escrever qualquer número inteiro como uma fração, tipo 3, que a gente pode escrever como 6 sobre 2, ou podemos escrever também como 3 sobre 1. Ou o zero, que a gente pode escrever como 0 sobre 5, por exemplo. Aí, dentro dos inteiros, quando consideramos apenas os positivos, temos o conjunto dos números naturais, que usamos para contar, no caso o 1, o 2, o 3, entre outros. Mas é isso. Vamos falar sobre os irracionais? Bora! Vamos! Então, para falar sobre os irracionais, a gente lembra logo do número π, né? É o primeiro número que vem na nossa mente. Depois a gente lembra também da raiz de 2, né, gente? Eu gosto muito do raiz de 2, porque é um número muito famoso de um problema que aconteceu com um matemático antigo chamado Hiparco. Ele quase foi morto por causa do raiz de 2. Mais pra frente eu posso falar sobre essa história. E o π, geralmente, quando a gente pensa em racional, o primeiro número que vem na nossa cabeça é o π, né? Mas pouca gente sabe o que é o π. O π
ele tem... Se a gente pegar um círculo, né? E pegar o perímetro e dividir pelo diâmetro, a gente vai ter o número π, constante π, né? E ela também é chamada de constante de Arquimedes. Por que ela é chamada assim, Bruno? Cara, eu não lembro porquê, viu, pra te falar a verdade. Eu sei que o Arquimedes foi um matemático antigo, né? E aí ele tinha calculado a circunferência da Terra, né? Eu lembro dessa história, cara, mas do resto não. Então, né, por que ela recebe esse nome? Porque o Arquimedes foi a primeira pessoa a calcular essa razão entre o perímetro e o diâmetro. Por isso que o nosso querido π recebe também o nome de constante de Arquimedes. Ah, é verdade, tem essa história mesmo. E aí, Magni, é outra história aí que você queria contar? Acho que agora dá pra você falar sobre ela, a história da raiz de 2, né? Então, os matemáticos pré-gregos, né, eles não concebiam muito os números que não fossem usados para medir, né, porque os números eram usados para medições. Só que tem alguns números que a gente não consegue medir esses comprimentos. Um exemplo é o raiz de 2. Por que ele não pode ser usado para medir comprimento? Porque ele não é mensurável. Então vamos tentar entender um pouquinho isso. Vamos imaginar que uma pessoa pegasse um segmento e falasse que esse segmento tinha um tamanho 1. E ele conseguia construir a partir desse segmento um quadrado, certo? Só que, a partir desse segmento, quando ele constrói um quadrado, se ele pega a diagonal desse quadrado, isso vai dar um número que os matemáticos não conheciam, que era o raiz de 2. Pelo Teorema de Pitágoras, nós sabemos que se pegarmos um quadrado e traçarmos a diagonal, o quadrado de lado 1, né, um quadrado unitário, pelo Teorema de Pitágoras, essa diagonal vai valer raiz de 2. Só que esse número a gente não consegue fazer a construção dele com régua e compasso, apenas com isso. Então era bem complicado para esses matemáticos aceitar números que eles não conseguiam fazer medições com eles. Esse que era o problema, e esse Hiparco ele acabou quase morrendo por causa disso. Ah, é verdade, naquela época tinha muitas apostas, né, que as pessoas faziam e tal, né, e aí gerava mesmo esse tipo de problema, né? Mas enfim... E é engraçado a gente pensar nessa evolução da matemática, né? A gente falou que o π, por exemplo, o primeiro matemático que calculou, né, que chegou nessa constante foi o Arquimedes. Mas logo depois dele ainda veio um carinha chamado Ptolomeu, que calculou, né, conseguiu chegar numa estimativa para o π usando um polígono de 720 lados. Então a gente pensa, né, naquela época o cara chegar nessa resolução é impressionante, assim. Mas a gente tem que lembrar também desse símbolo que a gente usa para o π, né? Uma letra grega. E vocês sabem quando é que a gente começou a usar essa letra grega? Quem que começou? Quem foi o cara que olhou para o π e falou assim, ó, essa é a letra que a gente vai usar para representar o π? Não sei não. Você sabe, Mike? Não, também não sei. Então, essa letra grega, né, foi definida pelo Euler, outro matemático muito famoso. Ele decidiu que esse seria o símbolo matemático que representaria o π lá em 1737. Então tem um tempinho bom aí, né? Só para o ouvinte entender, esse Euler que a gente está falando, na verdade a gente escreve como Euler, né? Só que se lê Euler, certo? É isso mesmo, né? Exatamente. Só que se a gente pensar em termos matemáticos, 1737 é logo ali, né? Então não faz muito tempo que a gente adotou essa letra grega como representação do π. E no caso da raiz, vocês têm noção de quando aquele símbolo de raiz foi criado? Olha, de bate-pronto eu não sei. Eu lembro de ter visto, né, mas eu não lembro da época não, mas eu lembro a respeito. Então, a primeira vez que apareceu um símbolo desse para representar a raiz quadrada de um número, né, foi num livro escrito por um matemático alemão chamado Christoph Rudolph, em 1525. Então, antes de 1525, as pessoas não usavam o símbolo de raiz. Então, aí também é um símbolo recente, né? Relativamente recente. Então, assim, dá pra gente entender que os símbolos, na verdade, eles são criados, né, com algum objetivo. Geralmente, esses objetivos da criação desses símbolos são ou para encurtar termos que são muitas vezes repetidos, né? Ou são símbolos para gerar constantes, que são problemas, né, matemáticos a serem discutidos. Verdade. E pensar que os irracionais são
tão diferente, como a gente falou antes, né? Um conjunto tão diferente que até pouco tempo atrás a gente ainda estava descobrindo e a gente ainda vai descobrir muita coisa a respeito dele, né? A gente mostra que a matemática, ela não é só dos antigos, né? Porque a gente estuda muita coisa que veio da Grécia Antiga, muita coisa que tem muitos e muitos anos, mas a gente tem a matemática moderna. É verdade, é muito relativo isso também.